Hey collectors! I'm just here to remind you guys that we have subtitles in English, so click on the button down below and have a great insight. Hola coleccionistas, estoy acá para lembrarlos que tenemos subtítulos en español y para activarlos tenéis que clicar acá abajo. Feliz 2024, Jéssica! Estamos aqui, ó, casual, estamos a gente casual tá cada vez Friday. mais casual. É que a gente começa, a galera já tá acostumada, janeiro a gente começa mais devagar, aqui no Fevereiro Inside. promete um lugar novo, talvez. Ah, olha só, cenário novo, mais um cenário novo. Será? Acho que sim, o Vera tá dizendo aqui que sim, então vamos ver. Eu acredito. Mas a gente tá aqui agora, em janeirão, para fazer aquele recap Eu das gosto do peças, recap. mas também teremos novidades. Então a galera que tá, o que os caras vão trazer aí, fica ligado que a gente vai ter peça nova também. Boa. Mas antes da gente falar das peças novas e peças que ainda estão com pré-order aberta, tipo este fera maravilhoso, aqui. vamos lembrar rapidamente aqui, porque faz tempo que a gente não conversa com as pessoas. A gente Faz tempo. conversou... A última vez que eu conversei foi na CCXP. CCXP, aí depois a gente teve o Iron Awards, né? Mas aí a gente falou mais do prêmio e tal, que a senhora não estava. Eu não estava. Mas agora vamos lembrar, falar um pouco de CCXP, Jéssica. Foi bom demais, né? Foi bom Saudades. demais CCXP, olha lá, o Vera tá colocando aí uns takes. Então tivemos, o que a gente teve lá de a gente teve legal? um Muita coisa. stand gigantesco, né? Pra variar. Pra variar um pouquinho ali, tirar... BTzão de 6, BTzão, quantos metros tinha? 6 metros. 6 metros. 5 de metros e altura. alguma coisinha, assim. Cara, destaque da feira, inflável Não, ali, e animal. saiu na Folha, Saiu em vários capa de lugares, jornal, né? Ficou muito lindo. O stand ficou muito legal, eu achei que esse ano foi melhor que ano passado, que ano passado a gente fechou, tentou uma coisa nova, mas aí a gente viu que ali, abertão, com E a a galera gente tinha os entrando, monitores pra... pessoal para vender, os meninos arrasaram ali nas vendas. E fora o nosso container secreto, né? Que era onde tava o Fera, inclusive, Que tava né? o pessoal lá, depois do nosso Teve board board game, game, Residium. teve Residium, o jogo do iPad lá, a galera competindo pra ver quem ia Com melhor no Bug Bug Slide. Slide. Teve Venda de boné. Bugbears pela primeira vez aqui no Brasil, também sucesso. Camiseta Netshoes, teve a parceria com a Netshoes. Teve nossa parceria com a Netflix, com a área de Rebel Moon, que lançou lá, inclusive. Exato, esgotou, né, a peça exclusiva. A gente vai falar um pouco da regular ainda, mas a exclusiva que era Teve limitada. a área de Star Wars ali, que ficou incrível, que até o Anthony C3, Daniels, PO o Anthony Daniels. apareceu lá, eu fui ver ele também, eu tenho uma fotinho com ele. Olha lá, tem ele aí, ó, com o Gabriel e tal. Foi muito legal. Cara, foi muito legal. Chocolate Joy vendeu pra caramba, porque ano passado o Joy não tava vendendo na CCXP. Ah, não tinha ainda, né? Esse ano teve, então foi bem legal. Teve uma área de Photo Opportunity da Mattel. Que Ventania, ficou bom, a espada da legal. She-Ra. E teve uma She-Ra lá, teve... Tinha os cosplayers, tiveram os cosplays, tinha umas né? corais lá, tinha uma meia dúzia de corais. Nossa, Cada dia tinha foi legal corais demais, diferentes, é. também muito legal. Não, ó, se pensar que tudo isso aconteceu em cinco dias... 4 dias e meio, é, né? mais ou foi menos. bastante coisa, né? Não, e nosso stand num ponto Não, e central, fora né, cara? A fila dos exclusivos, Que acabou tudo. que Acabou foi tudo. intenso ali. Maior Fiquei sem sucesso, voz. maior sucesso foi o... Eu não Batman. sei se foi o Batman ou o Magneto, né? O Magneto eu sei que a gente anunciava que ele acabou muito rápido, mas é que ele foi o que menos, tipo, ele teve menos Tinha menos peças. quantidade, né? São 500 peças no 500, mundo é. dele e os demais eram 1000 peças e tal. Mas Minicô foi bem também, o Doc e o Mari Eles esgotaram no final da também. feira, Então, assim, pô, o Zack Snyder foi visitar a gente lá no stand. Não, teve a parceria com a Adidas do nosso tênis lá, o pessoal É verdade, fazendo... podia ter vindo com o tênis hoje, esqueci. Podia, eu também. Mas Podia o tênis ter de vindo. Residium, Adidas Netshoes, Isso, Residium. começou a parceria a partir daí, esse ano promete um monte de coisa. Exato, então, Vai ser bem legal. pô, ficamos muito felizes com o resultado, o feedback que a galera deu pra gente também, todo mundo gostou do Foi uma das melhores, formato né? do stand. A gente tinha aquele logo Iron Pra 3D, tirar foto, que era o seu sonho. pra galera tirar foto. Era o sonho e do tal. Marcelo, gente, essa ideia foi 100% a galera dele. Tirou foto. Então, pra gente foi um evento muito marcante, assim, foi muito legal. A gente evoluiu do que a gente tinha feito ano passado, ainda a gente fez melhor, mais coisas, né? Espero que esse ano... E esse ano a gente A vai ter gente que, todo ano a gente tem que crie já começar a melhor pensar e ainda, reinventar. é. Você já tem boas ideias, que a Jéssica já me falou aqui. Então, a gente ver. vai se preparar para esse ano.
Mas na CCXP também 23, a gente trouxe uma novidade, Jéssica, que está disponível, que é o livro de 10 anos da Iron Studio. Você tá com ele aí? Não tá? Eu tenho. A Jéssica tá com ele aí. Que está disponível em todos os sites. Todos os sites não, desculpa, por enquanto só na ironstudios.com.br, mas a gente já está preparando esse livro maravilhoso. Como chama esse estilo de livro, Jéssica? É um artbook. Artbook. Ele tem mais de 300 páginas com as melhores... A gente fez uma curadoria Foi difícil bem escolher, difícil, com as melhores peças da Iron dos nossos 10 anos. A galera tá vendo as imagens do livro aí enquanto isso. Então tem muita coisa legal. As fotos foram tiradas pelos meninos aqui, foi uma coisa 100% feito no Brasil, que é pelo time brasileiro, então assim, foi o maior orgulho da galera. E a equipe toda se mobilizou, fotos, edição, muita tratamento, gente, o pessoal de diagramação. Não, e teve tradução, teve o pessoal de fora que falou, teve os meninos, André, o pessoal que fez todo o recap dos nomes das peças, tipo, teve muita gente trabalhando. Tem as fotos da galera desses 10 anos pessoal ali nas últimas páginas. A página do meio é uma página quádrupla, digamos assim, é tipo um pôster das sentinelas, assim, que você abre. Tem a parte da workshop, enfim. Da workshop, Jurassic Park, então tem toda a história da Iron ali, acho que de história mesmo faltou talvez Joy, chocolate, mas a gente optou por colocar só a parte mais artística mesmo, né? Então, tem um Burger Restaurant aí. E é legal que a gente aproveitou, a gente fez um evento de lançamento do livro, porque a gente fez a pré-venda lá na CCXP, e aí a gente fez o lançamento do livro na loja. Na loja, com autógrafo, o Igor tava lá desenhando, o Márcio também autografou, e o Renan também estava lá autografando, fazendo dedicatória pra galera que levou o livro ou comprou lá na hora, enfim. Então, assim, foi muito... Não, o livro ficou muito lindo. Acho que o preço tá perfeito para um tamanho de livro desse, pesado, cheio de coisa incrível aqui para todos os colecionadores. Tá disponível no site, né? E é legal que ele é a memória da Iron física aí, né? E também serve, como é um artbook e tal, serve para aquele pra você colocar na mesinha da sala. Table book, então eles são chamados também de table book. Table book, para você colocar e as visitas chegam, começam a olhar o livro, fala, nossa, que legal e tal. Aí você fala, pô, aqui eu tenho lá... É um ótimo presente também. Também é um bom... É verdade. É um bom às vezes se você, tem alguém, um amigo ou uma amiga que gostam da Iron, colecionam e você não sabe o que dá, às vezes não sabe se dá a estátua porque a pessoa já tem, ou enfim, aí você vai dar o livro que o livro é certeiro para todos os fãs. Está disponível na loja da Gabriel também, não tá? Está disponível na Gabriel e ironstudios.com.br e em breve ironstudios.com e ironstudios.eu. Ainda esperamos que esse ano a gente consiga lançar o livro internacionalmente. Certo, Gé? Além disso, como eu falei, a gente teve o Awards que a gente gravou lá durante essa noite de autógrafos aí. Que arrasou. Eu apresentei junto com a Giovana, quase todas ganharam algum prêmio. Warner, Disney, Paramount, Mattel, Toei, enfim, foram prêmios muito legais. O colecionador do ano, Diego Hannes, canal Figuraças, Insider Thalita Sabonaro. Então, também, se vocês não viram o Awards, aqui no YouTube tem o programa completo. Então, assistam a terceira edição do Iron Studios Awards, que é uma premiação que a gente gosta muito de fazer para saber o que a galera mais gostou durante o ano e tal. É um feedback pra gente também, né? É lógico. Pra continuar criando ou não criar mais. Sim. E a gente eu já tenho meu candidato de pré-order do ano esse ano. A gente nem mostrou ela ainda, mas depois eu te falo, Jéssica. Eu já tenho meu candidato. E também tivemos, eu não sei o meu ainda. No apagar das luzes, Ironcast, eu e Ari. Isso eu não vi. Batemos um papo com o Renan Pizzi. É verdade. Foi logo no final do ano. Foi no final do ano, foi acho que dia 26, 28, se eu não me engano. E a gente conversou com o Renan. Não falamos da Iron, lógico, mais ou menos, mas assim, o assunto foi o Renan colecionador, criança, o que ele gostava, e depois mais velho, como ele foi colecionando, as coisas que ele gosta de ter na coleção até hoje. Lembramos umas paradas que não é da sua época, Jéssica, que a gente é mais velho. Não é mesmo, mas mas umas coisas mais antigas, assim, muito legal. Ele trouxe um álbum de figurinhas lá que ele tinha da
Aquele álbum que ele trouxe aquele álbum que ele trouxe aquele dia e tal. Eu vi esse álbum, né? Muito então ele tava todo animado lá com os brinquedos antigos. Então, também aqui no YouTube, confiram Ironcast com o Renan Pizzi. Temos vários outros Ironcast com outros convidados muito legais também. Confiram. Se você não é inscrito no canal aqui da Iron, se inscreva agora. Deixa o joinha aí, ó. Estamos aqui nessa casual... Como que você falou? Casual Short Friday. Gravando aqui pra vocês esse... Porque ontem foi feriado em São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo, quinta-feira, dia 25 de janeiro. Hoje, dia 26, mas estamos aqui para conversar com vocês. Você que tá aí, emendou o feriado ou não, tá trabalhando, tá assistindo. Põe aí, põe um fonezinho e assiste a gente. E agora, hoje, como é dia 26, também é o último dia da galera fazer a pré-order dos itens que a gente mostrou lá na CCXP. Quem não fez pré-order disso aqui, ó? Então vamos começar, Vera, já manda pau aí. Fera, X-Men, Legacy Réplica. 1/4, maravilhoso. Maravilhoso. Gigantesco. A gente trouxe ele aqui do lado para vocês terem até uma noção, né? Quem não pôde ir na CCXP e ver ele de perto. Isso é legal da CCXP, que a gente consegue mostrar a peça de perto pra galera também, mas... Ele até saía do vidro. Ele passava do vidro que a gente tinha preparado. Ele tem duas cabeças, ele tem um rosto mais sério e esse rosto que ele tá aqui... o mais sério tá comigo. Gritando, tá na sua mesa, né? Eu tenho... A Jéssica Eu coleciono cabeças. Ela coleciona cabeças extras de estátuas, protótipos da Iron Studios. Mas enfim, aí todos os detalhes... É legal ver o detalhe dos pelos do Fera, né? Não, tá muito legal. A modelagem, a pintura também, esse lance da árvore, a vegetação. A árvore tem textura de musgo mesmo, o pezinho dele tá todo sujo de barra. Aqui na base tem uma estrutura metálica aqui que tem limo, tipo, né, simulação de limo, ó, dá pra ver bem aí tá bem legal. Nas imagens. Cara, muito legal. Peça única, assim, não me recordo de um Fera 1/4 recente, assim, no mundo do colecionismo, brutal, então... Né? Quem gosta de X-Men, quem gosta do Fera aí, pra completar a coleção de X-Men 1/4. Quem gosta de peça grande, pesadona. E lembrando que vem muito mais 1/4 X-Men por aí pela Iron Studios, então fiquem ligados. Estão disponível para pré-venda até hoje, final do dia. 26 então vocês estão vendo o programa agora, já entra lá, se você não fez a pré-order, faça agora, tá bom? Fera 1/4 em ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Todos os itens que a gente fala aqui vão estar disponíveis nesses 3 sites para pré-order apenas até hoje. A pré-order começou lá em dezembro. Em dezembro na CCXP e está terminando hoje, dia 26 de janeiro. Então temos aí o Thor, também do Eric Masterson, versão Deluxe. Versão 2 cabeças. Diorama. Diorama do Thanos, que vem muito mais coisa pela frente. Foi a segunda peça do Thanos, certo? Exatamente, essa é a segunda peça do Diorama. Temos 2 cabeças, uma com elmo e uma sem o elmo. E aí a galera pode esperar, porque olha, tá muito lindo esse diorama. Tá animal, vários personagens incríveis da época dos quadrinhos, linha comics aí voltando. Você gosta desse Thor peladão assim? Eu gosto, essa regata. Essa regata é muito bom. De academia da Smart Fit. Assim. Muito bom, muito bom. Nos anos 90 a galera usava essas regatas aí. Eu tinha umas regatas assim. Não me conta. Não conta essas coisas pro Brasil escutar. Mas eu não tinha esse físico do Thor, né? Ainda, mas ainda dá tempo. Porque eu vi, tava vendo o Marcos Mion. Boladaço. Gigante, 44 anos, eu não tô lá ainda, então dá tempo. Dá tempo. Então vamos lá. Além do Thor, aliás, tava músculo, lembrei da Kéfera. Kéfera também. Kéfera He-Man. Kéfera, inclusive, Vera que gosta da Kéfera aqui, que me mostrou que ela tá forte, ela tem um He-Man nosso. Tem? Ela tem o He-Man, fez uns stories lá montando o He-Man, imitando a pose, foi muito legal. Então, mudamos de assunto aqui, mas então vamos voltar, Vera. Então, Thor regular Deluxe, ainda em Marvel e ainda um diorama incrível. Putz, inclusive, não sei se dá pra galera ver, atrás da gente tem aqui o Venom e o Aranha. Versão regular. A gente abriu também o Dr. Octopus recentemente. Mais disponível agora está Dr. Connors, Lagarto, Lizard. Nossa, ele tá muito da hora. Olha que animal, o movimento da pele. Olha o olhar, Jéssica. Doidão. Os detalhes das escamas aí da pele. Tá muito boa mesmo. Os rasgos da roupa. Eu acho que esse diorama é um outro que vai bombar. Qual que você gosta mais? Esse aí? Porque você já conhece o diorama inteiro. Você prefere esse do Aranha ou do Thanos? Então, eu prefiro o Aranha, que eu gosto mais do Homem-Aranha. Do universo do Homem-Aranha. Eu não sei, hein?
Difícil É que eu acho escolher. que eu acho que eu gosto, óbvio que eu gosto dos Avengers lá, da galera lá, mas eu cansei um pouco dele. Você gosta mais... o Aranha era meu favorito quando... Então. Ele Acho que eu também. gosto mais do Diorama do Aranha. Eu Que gosto é ele muito da peça sozinho. do Venom. Mas é legal porque é ele sozinho com uma porrada de vilão. Isso. Não, mas vai ter o... Não, Miles, né? vai ter o Miles e tal, o Gwen. Mas, e o legal que o do Thanos é um vilão com uma vilão. porrada de herói. Não é um, porque tem a morte também. Ah, é verdade. A mina. É Não é a verdade. mina, ela chama Não é a morte. Como que ela chama? Ah, não, vamos deixar. Não pode contar? Não, pode. Não vamos contar, vamos deixar. Como que ela chama? Agora eu não sei. Não, se eu falar, as pessoas vão saber. Então Mas- vamos seguir. Não, a morte tá na base do Thanos, não é ela. E aí tem a mina que é a Thanos lá. Então vamos lá. Próxima peça. A gente comentou aqui levemente porque o Anthony Daniels estava na CCXP. Ah, eu amo essa peça. Essa eu quero. Nossa, essa peça tá incrível mesmo. É. Foi legal que ele autografou pra gente lá Sim. a peça. Não, e a gente já falou que vai... Não falou. Não podemos falar ainda, Tem Jéssica. que ter. Mas teremos novidades ainda Teremos, com relação a Star Wars. Mas temos essa peça C3PO e R2D2 em Tatooine. Muito linda. Cena do episódio 4 ali, né? Lembrando o episódio 4, A Nova Esperança. Ah, e é tipo uma peça super icônica, né? Tipo, A gente nunca tinha lançado um Como C3PO isso, ainda inteiro. A gente fez eu ele lá implorei, atrás, Ó, eu implorei. na sacola do Chewbacca, uma peça exclusiva da CCXP e tal. Agora ele tá inteiro aí. Também todos esses, lembrando, galera, disponíveis para pré-venda só até hoje. Depois a galera não faz a pré-venda, Aí vai ficar chega as esperando peças e aqui, não vai ter. consegue comprar, fica bravo com a gente. Eu não fiz Encontra a pré-venda. gente na CCXP e fala, pô, mas já É. acabou, não consegui comprar. Não consigo comprar porque você não ouve eu e a Jéssica aqui. E Eu os vou nossos fa- convidados quando a gente Eu faz. vou fazer minha pré-venda agora. Tem que fazer a com certeza, pré-venda aí, é. porque não vem que só porque você é funcionária Eu que acha sei. que vai ter. Já fiquei Porque sabendo vira e mexe, funcionário da Iron também vem. Pô, outro Ô, dia. Facchini, Ah, né? ô, não sei o que, Marcelo, Facchini e tal. Então não tem. Se não reservou, a gente não consegue. Isso vale para os funcionários da Iron também. No Brasil e lá fora, porque eu sei que tem em todos os lugares. Então, ó, agora Disney. Eu amo. Aliás, esse ano vai ter o filme do Mufasa. Esse ano é 30 Lá em anos. dezembro. 30 anos de... 30 anos de Rei Leão. Rei Leão. Ficou velho igual eu, coitado. 30 anos do Rei Leão, cara. Triste demais. Então temos aí a peça deluxe do Rei Leão. Olha os detalhes da base, a Pedra do Rei. Temos Sarabi e Mufasa. Temos Tem. Azul, Rafiki segurando o Simba. Rafiki e Simba, né? Olha que bonita. Cara, essa peça é uma... Não, e tem um monte de detalhe na base dos animais. Tá muito legal. E foi legal que lá na CCXP a gente falou da linha nova de Disney, que a gente vai continuar. Sim, tô Com animada. Stitch, Carros, Toy Story, Nossa, Branca a de peça do Neve. Carros vai ficar muito O linda. que mais tem? Esqueci alguma coisa? Não, o Rei Tem. Leão, era isso, né? Não, tem Pocahontas, tem Mickey e Minnie. Ah, Mickey e Minnie. Tem bastante coisa então pra vir. Tem Toy Story. Toy Story. Então lembrando, essa peça tem a versão deluxe, que tem o Simba, a Sarabi e os Azul. E a regular tem o Rafiki com o Simba. E a de 100 anos, que é numerada de 1 a 100 peças no mundo, também o Rafiki e o Simba. Tá? A Essa peça tem que comemorativa de fazer. 100 anos da Disney. Continuando aqui, peças com pré-order aberta ainda. Essa muito impressionante também, a galera ficou maluca lá. Cave Troll Versus e Legolas. Legolas. Olha só, lá na tumba de Balin, tem ali o detalhe da tumba de Balin ali atrás também. Não, tá muito bom mesmo. Ficou Detalhe- muito grande, né? Olha os detalhes do corpo, né? O Cave biotipo aí do Troll. O Troll tem muita escama, né? Não é escama, ele é uma É pele, tipo, ele é uma de pele rinoceronte, meio, ele assim. precisava de um hidratante. Acho que um hidratante, mas na É. caverna acho que ele não tinha lá, né? então. Mas realmente. Mas é uma Monange, pele... Monange, lembra a Xuxa? A Passava pele lá. meio, tipo, sofrida ali, né? Tá Lutou sofrida. muito. Já o Legolas não tem Não, problema de pele, o porque Legolas elfo não tem problema Elfo não de tem pele problema e tal, de muita coisa. cabelo sedoso, entendeu? Exato. Então tá aí o Legolas, Ficou muito aquela boa cena essa que ele sobe em cima do Troll pra tentar bater, não consegue, né? E aí depois eles têm que colocar a lança no peito do Troll e tal. Peça magnífica aí da Sociedade do Anel. E eu acho que temos que continuar Senhor dos a Anéis linha, sempre sem parar. sempre em frente. Exato. Próxima peça, Vera. Temos aí uma peça que a galera guardou muito também. Neytiri vendeu super bem Neytiri tá chegando. e tá chegando. E agora, Jake Sully. Você que pegou a Neytiri, dá pra pegar o Jake Sully ainda. Você que não pegou a Neytiri, tem que torcer porque ela tá chegando agora, tentar pegar. Mas reserva o Jake Sully pra não correr risco. Meu, tá muito linda. A Neytiri
eu e o Jake estão com um parzinho muito legal. E os detalhes da base, né, Gé? Olha só as criaturas. Aquático, né? Lembrando que essas peças são, obviamente, de Avatar 2, o Caminho da Água. Mas eu acho que representa super. Sim, não, o visual parecido. É mais a questão da base mesmo. Que tem a água, mas mesmo assim é meio coloridão, assim, se fosse no mato também. Não, as cores de Avatar são incríveis, né? E os detalhes que a gente conseguiu imprimir. E é uma peça grande, porque os avatares são enormes, né? Então, mesmo sendo um 10, é uma peça muito grande. Temos agora em DC Comics, lembrando que essa é a versão comics, não é a versão do filme. Temos aí Blue Beetle. Mas tá bem legal, né? Movimento, teremos luz na peça final. Teremos babado luz. Eu não sabia. Detalhes das asas. Vai acender o braço? Olha só, o canhão. Muito expressivo, movimento legal também, né, da base, né, uma base diferente aí, resina translúcida, o metálico azul. É uma pecinha simples que acho que entrega bastante, né? Não, e o Blue Beetle é um personagem, eu gostava ele desde lá dos anos 90, lá no Ted Código, ele que tinha o Gladiador Dourado e tal, e essa obviamente é a versão mais recente, né, com a armadura tecnológica e tal, mas que faz muito sucesso nos quadrinhos também, então a gente está trazendo ele aí, então disponível também somente até hoje. Você que é fã da DC, que eu sei que tem muito fã de DC Comics que assiste a gente aqui, então a oportunidade de fazer a pré-venda. E para encerrar este primeiro bloco, Vera, essa peça que foi um sucesso absoluto. Recorde de pré-vendas da linha de Cavaleiros do Zodíaco. A galera tava esperando ele, hein? Ficou muito incrível. Essa que vocês estão vendo é a versão Deluxe, que vem com o dragão. Lembrando que todas as versões Deluxe de Cavaleiros vêm com luz, né? Elas acendem. Mas esse dragãozão na base representou muito, eu achei. Não, faz toda a diferença, né? Mas mesmo assim, o Shiryu, a cor da armadura, o movimento do cabelo, o detalhe das cores no próprio cabelo, o rosto dele. O cabelo dele é preto, né? E esses highlightzinhos aí. Exato. Foi muito fiel, eu acho, ao desenho, né? E a versão regular, apesar de não ter o dragão, também muito legal. Boa, eu que não tenho muito espaço, devo ficar com as versões regulares aí dessa linha. Olha só, tá incrível o Shiryu. Shiryu é um dos mais icônicos, né, dos Cavaleiros. É aquele que joga... Não, meu favorito é o Yoga. Tá. Mas ele é o que todo mundo gostava, ninguém não gostava do Shiryu, né? Porque ele era o cara que jogava a cachoeira pra cima, tirava a visão, ele se cegava. Meu Deus. Porque ele foi lutar com o Gol de Perseu, que ele tinha um escudo da Medusa, que transformava quem olhava em pedra. Sim. Então, pra derrotar, ele não bastou fechar o olho, ele falou, vou ficar cego. E aí ele meteu os dedão assim, ó, e ficou cego o resto da temporada lá. E aí depois ele volta e o Cosmo, com o Cosmo ele consegue enxergar, tem umas mamãezadas. Entendi. Mas, naquele momento, ele ficou cego e foi da hora demais. Entendi. Então você aí que está assistindo Inside comigo, lembra dessa época, lembra de Cavaleiros, é fã, ainda não fez a pré-venda do Shiryu? Cara, não perde. Se você não fez nenhuma dos outros, faz só do Shiryu, cara. Não tem problema, ninguém vai te julgar. Espera pra chegar, vai chegar. Se você só tiver o Shiryu também. Eu não vou te julgar, porque o Shiryu realmente está incrível. Então, Gé, encerramos esse bloco aqui recheado. Próximo bloco... Olha, a gente produziu, hein? Teremos mais peças ainda disponíveis para pré-venda e peças novas. Peças novas que vamos abrir a pré-order hoje ainda. Peças novas? Peças novas, mais de uma, mais de duas, mais de três. Tô nervosa, não então, sei o que é. Ligados, todos esses produtos estão disponíveis no site ariostudios.com, ariostudios.com.br e ariostudios.tu. Entrem agora no intervalo aí, façam a pré-order de vocês. A gente já volta com muito mais. Até já. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Primeiro Inside do ano, que significa que eu estou aqui de volta com o primeiro Entre Blocos para passar algumas informações super importantes para vocês. Vou começar lembrando vocês das nossas estátuas que estão em pré-order, mas elas se encerram hoje às 11h59. Então dá uma olhadinha lá no site para vocês não perderem, depois não ficarem tristes indo falar comigo depois. São algumas delas, o C3PO com R2-D2, Shiryu regular e Deluxe e várias outras.
E falando dos nossos queridinhos Bugbears, que vocês já conheceram eles lá em primeira mão, lá na CCXP 23, eles estão à venda no site e nas nossas lojas. Lembrando que você pode comprar um só ou a série 1 inteira. E para vocês que já garantiram, já estão querendo saber aí maiores informações da nossa próxima série, a série 2, eu já vou adiantar para vocês que ela chega ainda esse semestre. E para vocês que são super antenados e gostam de saber de tudo que acontece aqui na Iron Studios e até algumas coisinhas em primeira mão, eu venho lembrar vocês que o nosso grupo oficial ele migrou. Ele não é mais no Telegram, mas sim no WhatsApp Channels. Dá uma olhada aqui no chat que o link vai estar disponível para vocês acessarem. E é isso, eu vou ficando por aqui. O Entre Blocos hoje foi bem curtinho, mas não precisa ficar com saudade. No próximo mês estamos de volta. Tchau, tchau! Estamos de volta, Jéssica! Uhul! Eu vou falar, ó, vocês estão vendo aqui. Deixa a galera especular. Deixa a galera especular, não vou falar o que é isso. Ninguém tinha visto isso? Não, é inédito. Primeira vez que estão vendo agora aqui, ó. Gente, olhem bem. Daqui a pouco a gente fala o que é isso aqui. Vocês já sabem o que é, mas como vai funcionar é o que vocês não sabem. E a gente vai falar pra vocês daqui a pouquinho. Antes da gente... Não quebra, a Jéssica, ela quebrou. A gente ia pôr uma outra peça aqui antes e a Jéssica quebrou. Qual? Então a gente... Eu tô mentindo, é só tá. pra contar uma história. Eu não quebro nada. Então, antes da gente falar um pouquinho tem algumas outras peças que a gente está ainda com pré-order aberta. Vamos abrir pré-orders de peças novas. E tivemos agora, nessa semana que passou, na London Toy Fair. É verdade. Tivemos lá, nossa equipe da Europa. Vamos agora, na semana que vem, para Nuremberg Toy Fair, que é a maior feira de brinquedos do mundo. Então estaremos lá também. Mas this is not a toy, hein? Se você é um empresário... não, mas tem né? Se você é um empresário ou que legal, estará passando ali na Nuremberg, nos visite lá, procure ali na página da feira, né? Estaremos lá através dos stands dos nossos parceiros da Cosmic Group, que é nosso parceiro lá da Itália, meu querido amigo Henrico. Então estaremos lá também na Nuremberg Toy Fair. E agora em fevereiro estaremos também na Middle East Comic Con, lá em Abu Dhabi. Esse a gente entregou essa semana. Com a Comic Cave. Vai ficar bem legal. Tem as artes lá, né? Já tem uma arte toda de Iron Studios. Tem uma área de Iron, já tem um photo opportunityzinho lá. Tá ficando bem bonitinho. E vai ter exclusivo. Vai ter exclusivo Batman, que foi o exclusivo da CCXP, estará à venda lá. Nós temos 2 posters com artes do Ivan Reis lá, pra galera, porque o Ivan Reis vai estar nessa feira também. Lá no Middle East? Lá na Middle East. Legal. Então quem estiver lá na feira, quem for na essa feira... feira deve ser interessante. Pode comprar o Batman e autografar com o Ivan lá na hora já. Muito legal. Certo? Nossa, é muito bom. Muito bom. Então, agora voltando para as peças que estão com pré-order aberta, teve uma peça, Jé, que a gente reabriu a pré-order. Nossa. Porque a gente fez uma alteração no rosto da She-Ra. Ficou linda. A peça já era incrível. As pessoas, os colecionadores votaram como a melhor 1/10 do ano. Foi a premiada do Awards como a melhor 1/10. Não, mas sem dúvida. Sem dúvida. Era o Photo Opportunity que a gente tinha lá, né? A gente tem essa espada aqui agora. E agora mudamos o rosto. Remodelamos o rosto. Não foi só pintura, foi remodelagem mesmo. Só do rosto, né? O cabelo, a pose, o resto tudo continuou mesmo. Eu achei que ficou muito melhor. Muito melhor também. Ela tava mais jovem antes, agora a gente fez ela mais... Não, ela tava um pouco mais... talvez feliz. Mais feliz. Essa tá mais austera, mais séria, né? Exato. Essa daí tá muito guerreira, assim. Exato. Tipo, poucas ideias, ela tá poucas ideias, né? É isso aí. Então, She-Ra, poucas ideias agora pra você. Eu quero ver o Vera traduzindo na legenda poucas ideias. Certo, Vera? Bom trabalho. Então, temos a She-Ra, ela está aberta também pré-order só até hoje. Não, essa tem Já que fazer. tinha encerrado, a gente reabriu porque a gente alterou o rosto, então agora estará disponível. E já que estamos falando de She-Ra, vamos falar do irmão dela. She-Ra no Ventania, He-Man no Gato Guerreiro. Quem? Kéfera. Kéfera. Kéfera que está nos assistindo aí, um grande beijo, Kéfera, pra você. Temos aí, ó, He-Man no Gato Guerreiro. Linda. Versão, mostramos lá na CCXP em primeira mão, vários detalhes na base, as cores, né? As cores da base, tá incrível. E também reformulamos essa peça também, ela terá um novo rosto. Esse tem o rosto, vai ter 2 rostos na verdade. A galera vai poder escolher 2 opções de rosto.
E também nós remodelamos um pouco O shape. o shape do He-Man. Isso. O shape do He-Man, a gente achou que dava para melhorar o shape dele, Isso. né? Dá Pro shape uma falar por ele. enxugadinha ali. Agora, você que gosta do He-Man e tava meio na dúvida com relação ao shape dele ou com relação ao rosto, teremos uma outra opção de rosto e um shape reformulado, um pouco mais parecido com o a nosso peça de pé. anterior do He-Man, que ele tá em pé, que é a peça, inclusive, que a Kéfera tem na coleção. O Marcelo gosta dela. Eu tô fazendo pra encher o saco aqui, mas entre lá, sigam a Kéfera. Vamos lá, próximo item que está também disponível para... Puta, esse foi sucesso, hein? Foi sucesso. Mostramos na CCXP, Esse foi. mas a gente abriu a pré-order depois, junto com o lançamento da segunda edição do quadrinho, Putz, que do legal. Gárgula de Gotham, né, do nosso querido Rafael Grampá. Temos duas versões dessa peça. Eu acho, no momento desse programa, a versão autografada pelo Rafael Grampá já esgotou. O Vera tá falando aqui, realmente já esgotou. Então é só pra regular, que não deixa nada. Tipo assim, apesar de ela não ser. Não tem autógrafo, mas é a mesma ela peça. É muito linda também, com o símbolo do Batman ali. Ficou muito bom. E esse visual super característico e autoral que o Rafael Grampá criou pro Batman, né? 100% autoral ali. E é sobre a história desse quadrinho, Gárgula de Batman. Tem o martelo aí, quem leu a história sabe a referência. Então aí, pô, peça muito legal, versão museu, mas super fiel ao traço do Grampá. Então quem não conseguiu o autografado, corre agora para pegar, disponível também até hoje apenas só esse Batman maravilhoso do Rafael Grampá. Batman é Batman, e essa versão, versão criada por um brasileiro. Uma versão nova também, né? Versão Você nova, coleciona um monte diferente, de Batman, é uma versão legal. Muito legal, tem um damage aí no metal da armadura aí da capa e tal. Mas mantendo as cores tradicionais, aí o cinza, né? Eu gostei que ele tem um tênisinho assim, meio... Parece o meu, né? Eu gostei também, achei legal. Não. Não parece. Vamos lá, próxima peça, Vera. Jimmy. Nosso querido Anthony Hopkins, nosso amigo Zack Snyder. Fizemos uma amizade. Eu amei esse personagem, ele me lembra um pouco o C3PO, mais topzinho. Cara, assim, ó, de longe, é a parada mais legal do filme. Pena que ele aparece pouco no primeiro filme. Mas eu acho que no 2 ele vai ter destaque no segundo bombar, filme. Falaram pra gente que na segunda parte do Rebel Moon ele vai ter muito mais destaque. Mas mesmo o espacinho que ele teve ali, ele... Pô, ele conversando com a garota ali no começo, ele a coroazinha de flores. Ali. Puta, muito legal. Ele matando a galera. Pô, quem não assistiu o Rebel Moon, assista pra ver o Jimmy maravilhoso. Personagem bem bacana e a peça ficou muito bonita também, peça diferente. Pintamos aqui, o Vera tá olhando aqui, pintamos a peça life size. A gente tinha o life size dele na CCXP. C3PO, então, esse é regular, né? Isso, então não é autografada pelo Zack, a autografada esgotou lá na CCXP, mas você que gosta do Zack Snyder, gostou do filme, gostou do personagem, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu, certo? Certo. Antes da gente seguir aqui, porque agora vamos entrar nas pecinhas inéditas, deixem o seu like agora, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber quando a gente está disponível aqui no YouTube para vocês, não só o Inside, como também qualquer outro conteúdo que a gente lança aí, que a gente lança muito conteúdo ao longo das semanas aí do ano. Certo? Trabalho aqui dos meninos aqui. Tem que prestigiar, dos meninos, pessoal. Das meninas, todos fazendo um grande trabalho aqui no audiovisual para vocês acompanharem tanto aqui no YouTube, no Instagram. Temos o canal oficial da Iron Studios no WhatsApp agora. Então, Iron Studios Channel lá no WhatsApp, procurem a gente. Sigam a gente lá para as últimas novidades. Que legal. Certo? Então é isso. Então agora que a gente acabou todas as novidades, todos os itens anteriores que a gente tinha disponível e vamos ter até hoje o final do dia para pré-venda, agora a gente vai entrar em coisas inéditas. Você já quer ir nesse? Você quer ir nos outros primeiro? Tá bom, vai no que você quiser. Não, pô, você que manda aqui, Jéssica. Você que tá com papel aí. Eu tô com papel? Tá bom. Então, já que você não quis ficar com papel, eu tinha papel. Você é melhor que eu nisso. Então, vamos lá. Minico, o que temos aí, Vera? É pra você que gosta de T-Rexzinho. Então, Minico do T-Rex, versão 30 anos de aniversário de Jurassic Park. Muito bom, muito bom.
completinho aí, é tipo um Illusion, né? A versão Deluxe. É a versão Deluxe, né? Então temos aí o Portal, temos O carrinho, o o Ford Explorer. Explorer ali. Temos que mais? Temos o logo ali colorido, temos as árvores, a Jéssica que gosta a de faixa. árvores Eu adoro. pra Eu adoro plantar tudo no Jurassic de Park. Olha, a gente lançou faz tempo o T-Rex, né, de Jurassic Minicô, faz vários anos. Esse é muito antigo. Então a gente está trazendo uma nova versão. Os icons que chegaram já acabaram. Sério? Acabou, já esgotou Que tudo. legal. Então agora, você que gosta de dinossauro e gosta de Minicô, temos 2 versões disponíveis para você. O regular é legal também. Ele lembra um pouquinho o nosso antigo, que não existe Sim, mais. exato. Mas o Deluxe eu acho que é o melhor, né? E a pintura ficou muito boa também, né? Não, ele tá muito legal. Tá bem legal. Tem a bastante faixinha detalhe. ali, quando os Então, dinossauros dominavam a terra. A faixa ela é de outro material, você consegue moldar ela do jeito que você quiser olha ali. só. Pode tirar também, se não quiser. Pode guardar com você pode colar onde você quiser também, se você quiser. Ou você pode pôr ali. Muito no bom. T-Rex. Então temos aí, então, T-Rex, 2 versões de Minicô para vocês. A Deluxe e a regular. Acho que é a primeira vez que a gente faz Minicô regular Deluxe, né? Primeira vez. Foi estranho. Vamos estrear com o Jurassic Park, é claro. Inclusive, você que está de férias aí, você que foi na Comic Con, ainda tá valendo. Ainda tá valendo com a credencial. Até dia 31 de janeiro, é verdade. Apresenta a sua credencial da CCXP. E aí é só você comprar um lanche, qualquer combo, né? E aí você pode entrar na experiência de graça. Experiência de graça. Então, cada credencial vale uma experiência de graça na compra de qualquer combo lá no Jurassic Park Burger Restaurant. Acho que é compra de qualquer lanche, acho qualquer, que nem precisa ser combo. Bom, dei uma olhada aí no Instagram do Jurassic Park para mais informações, mas aproveitem em janeirão, levar aquele sobrinho que veio visitar, né? Levar os primos, certo, Gé? É isso. Levar a família, os pais. A Jéssica já levou os pais lá para mostrar o trabalho dela, muito bom. O que mais temos aí, Verá? Agora sim, Senhor dos Anéis. Eu amei eles. Faltavam eles, todos. Então temos aí Gimli, Minicô. Meu, tá muito incrível ele. Tá Ele tá cheio de detalhezinho, textura. Olha as texturas, né? Tá muito Meu, a gente alcançar isso no nível Minicô, assim, que é uma peça com custo menor, com outro material. De outro material, né? É incrível, cara. E com as duas armas e armadura, né? Olha a trança no cabelo dele. Como será que ele faz essa trança? Eu até fico pensando nisso. Porque o bracinho dele é curto. Será que ele alcança pra trançar? Ai, claro que alcança. É óbvio que alcança. Ele mata as pessoas com os bracinhos curtos. Não, mas ele mata na frente, né? Ele faz uns Será golpes. que ele tem um tranceiro? Eu acho que eles trançam um dos outros. Os outros. Ele trança a trancinha desse menino aí. Do Legolas. Do Legolas. Entendi. Porque o Legolas tem trancinha também, né? Olha o papo. Olha só, então temos aí a trancinha do Legolas e o rostinho do Legolas também está com a sobrancelhinha assim. Tá muito legal. Despojado, está despojado nosso querido Legolas. Eu amei eles. Então temos aí ele com o arco também, né? E para fechar esse trio maravilhoso de guerreiros de Senhor dos Anéis da linha Minicô, lembrando que a gente já teve o Frodo, já tivemos o Gandalf, o Gollum. E agora esses três. Eu acho que a gente pode dar um reboot aí, várias na linha, continuar. Deixa aí nos comentários quais outras peças de Minicô Senhor dos Anéis vocês gostariam que a gente lançasse. Eu quero o Balrog, só pra deixar bem claro aí. Balrog. É verdade, a Jéssica é fã do Balrog. A gente eu sempre foi numa loja outro dia, ela comprou lá um negocinho do Balrog. Eu adoro. E aí temos aí o Aragorn, então, Son of Arathorn, com a espada. Muito bom. Tá incrível. Correndo, ele está indo para a porrada. Movimento da capa também, muito, muito legal. E agora, Gé, antes da gente encerrar, já agradecer aí a galera que acompanhou a gente até aqui. Todos esses produtos que a gente mostrou agora de Minicô estão disponíveis a partir de hoje para pré-venda, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Podem entrar lá, sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos aqui no YouTube. Façam a pré-order. Façam a pré-order. Aproveitem as pré-orders que a gente mostrou agora. Galera, She-Ra, última chance. He-Man no Gato Guerreiro, última chance. Rei Leão. Pô, todas que a gente mostrou. Dá um recap aí no programa que vocês vão ver muita coisa que é a última chance de fazer pré-order. Não espera chegar, né? Fora que tem um ano ainda, quase 6 meses pra chegar. Aí vocês já fazem a reserva, é garantido. Quando chegar,
vocês só pagam o restante do valor e não tem dor de cabeça. Não tem, O que a gente quer é que vocês não tenham dor de cabeça para melhorar e aumentar a coleção de vocês. Certo? E agora, Gé? Temos aqui... Essa aqui foi um grande sucesso de vendas no nosso ano anterior. A Fênix, que era a versão dela vermelha, né? Dark Phoenix. E agora a gente fez essa variante aqui, que a variante dela é a versão regular, com a roupa verde. Mas eu acho que essa peça é muito legal, mesmo regular, assim. Sim, não, olha o movimento das chamas e a pose dela tá muito legal. E o uniforme dela, como tem essas partes metálicas douradas, ele reflete de uma maneira muito incrível, o movimento do cabelo, enfim. Não, essa peça é muito boa. Não tem o que dizer dessa peça, é uma peça incrível. Teve muita gente que não teve a oportunidade de conseguir comprá-la. A versão... A versão... 1, né? Primeira versão dela. E agora a gente está trazendo essa versão com exclusividade em alguns distribuidores e lojistas. Então, que legal. Elas não estão disponíveis no site da Iron, não adianta entrar. Então aqui no Brasil, anotem aí, elas estão disponíveis na Pens & Dolls e na Fantoy, certo? Então são duas lojas aqui no Brasil apenas que você pode comprar. Então entrem lá, fantoy.com.br, pensendolls.com.br, falem com o Rodrigo, com o Tadeu, para vocês conseguirem adquirir essa versão aqui no Brasil. Pessoal que é dos Estados Unidos, Sideshow. Então, sideshow.com, entrem lá na Sideshow e façam a pré-venda de vocês. Lembrando, essa peça ela já está ficando pronta. Então vocês vão fazer a pré-venda agora. Vai demorar menos. E muito em breve ela já vai chegar. A previsão de chegada dela é fevereiro ou março no mercado. Então ela já vai estar aí estourando no mercado para vocês. E para vocês do Oriente Médio, ela está disponível na Comic Cave, inclusive na Middle East Comic Con. Ela vai estar lá. Provavelmente ela vai estar lá disponível para venda, que é agora em fevereiro. Ela vai estar lá. Tá? Se não tiver, entre em contato lá com a Comic Cave também, vocês que são da região, para ir atrás disso, certo? E também teremos a peça disponível na Europa. Na Europa ainda teremos mais novidades, mas fiquem ligados. Fiquem ligados no Instagram, né? Aí, outro detalhe interessante dessa peça, ao contrário da outra versão, essa peça é numerada. 450 peças apenas no mundo. É muito pouco. É muito pouco. Versão exclusivíssima para vocês que ficaram sem, ou você que conseguiu a outra e também gosta, quer ter as duas. Tá aqui, que a minha preferida ficou a verde. A verde, putz, tá incrível mesmo. E quando ela tá verde, ela é mais do bem, né? Ela é mais good vibes e tal. Então tá aqui. E lembra muito o uniforme quando a Jean era a garota Marvel. Lá nos anos 70, 80 e tal. 60 até, que ela era a garota Marvel, o uniforme dela era vermelho e dourado. Então, temos aqui Jean Grey disponível para pré-venda em Fantoy, na Pens & Dolls, na Sideshow para quem é dos Estados Unidos, disponíveis a partir de agora. Agora, entrem lá no site deles e façam a pré-venda. Se não tiver disponível, entrem lá nas páginas do Instagram e peçam pela peça, que ela está já disponível, 450 peças apenas no mundo, numeradas. Fiquem ligados. E agora, Gé, para finalizar, a próxima. Temos mais um lançamento incrível, que é Superman vs Doomsday. 1/10. 1/10. A gente mostrou na semana passada, sexta-feira passada, a gente divulgou que vários distribuidores ao redor do mundo estarão com essa peça em estoque. Ela não está aqui no Brasil ainda, para a galera do Brasil. Em breve, quando ela estiver perto de chegar, a gente vai anunciar. Fiquem tranquilos, não tem pré-venda disponível ainda aqui no Brasil. Mas no resto do mundo vocês já podem ir lá na Sideshow, já está disponível desde a semana passada. Comprar. Para comprar. Não é nem para pré-order. É uma pré-order curta também. Compre e já recebe. Essa peça deve estar disponível também em fevereiro e março. Então, ela ficou muito legal. Você vai poder comprar e não precisa esperar muito tempo para receber. Temos também na Europa, Filipinas, Austrália, Indonésia, vários distribuidores ao redor do mundo. A própria Comic Cave também vai ter essa peça disponível no Oriente Médio. Então fiquem ligados, a gente fez um post na semana passada. O pessoal vai colocar nas mídias sociais também agora, onde vocês podem encontrar essa peça maravilhosa, que é uma peça comemorativa dos 100 anos dos 10 anos da Iron. 100 anos da Iron, muito Dos 10 anos da Iron. Foi uma peça originalmente desenhada pelo Ivan Reis.
A gente reformulou ela. Uma peça 1/6. Era 1/6, a gente trouxe ela na escala 1/10. Também é numerada, como as outras peças de 10 anos. 750 peças no mundo. É mais do que a Fênix, mas também não é muito. Não é muito. Então fiquem ligados. O tamanho dela. Um super preço pelo tamanho da peça que ela é. Dos personagens icônicos que são. E dessa saga incrível que é a morte do Superman, né? Quando o Superman enfrenta o Doomsday. Lá nos anos 90, parou, saiu até no Fantástico. Sério? Essa história. 90 Superman era muito morreu. Saía no Fantástico essa história em quadrinho. Então, assim, parou o mundo dos quadrinhos na época. Então é uma peça muito icônica para a história da Iron, para a história da DC. Tem o maior herói de todos os tempos, que é o Superman. Então você que é fã, você que gosta de DC Comics, tá aí, vai estar disponível para você. Superman vs Doomsday, 1/10, peça comemorativa de 10 anos. Em breve aqui no Brasil. E as comemorações não param, hein? Tem muito mais ainda, né, Gé? 10 anos não é pra pouco. Não é pouco. A gente fez 10 anos ano passado, mas a gente vai comemorar até acabar. Todo esse ano, a gente vai comemorar. A gente vai fazer mais festa do que a Jéssica tira férias. Exato. A gente promete pra vocês. Então, Jéssica, a Jéssica tem férias marcadas agora? Não, ainda não? Já acabou. Então já acabou essas férias, Jéssica? Foi rápida essa. Foi rápido. Então tá bom. Então, gente, muito obrigado. Quem tá acabando as festas também, tá acabando o janeiro, agora a molecada volta pras aulas. Não, ainda tem carnaval. A Jéssica vai pro carnaval já também. Vai emendar nas férias. Esperem, Mas os sites da Iron, as lojas da Iron estão a todos vapor. Entrem lá, façam as pré-vendas de vocês e nos vemos na próxima Inside Iron Studios em fevereiro. Tchau, tchau.